a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegraram na ceifa, e como exultam, como se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar, o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos faz isto. O versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo da sua carga, né? Está fazendo menção de Jesus, né? Da vinda do Filho de Cristo. É a profecia que faz menção ao nascimento de Jesus. E o que ele fará, né? Ele quebrará o jugo dos seus ombros, a carga dos seus ombros, o jugo do pecado. E a revista de hoje trata muito sobre isso, né? A verdade que liberta o pecador. Em João 8, versículo 31 e 33, diz assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação do pecado, do jugo, só vem através da verdade, que é Cristo. Quando a gente pega ali o Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, esses três, eles fazem menção de Jesus de uma maneira muito assim, similar um do outro, né? João, ele vem com uma proposta um pouco diferente. E a revista de hoje, ela está baseada no livro de João. Como eu disse, Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm contar a história de Jesus falando ali no literal, né? Que Jesus nasceu de uma virgem, que era uma promessa. Já João, ele traz uma maneira um pouco diferente. Ele fala de Jesus como o verbo que se tornou realidade. A palavra, o verbo, né? Ali a profecia de Isaías, né? Que está se tornando realidade. João, ele no capítulo 1 de João, no versículo 14, diz assim, ó: e o verbo se fez carne. No bom português, o verbo é uma ação, é uma palavra que denota uma ação. É a palavra de Deus que está se tornando realidade entre o povo judeu, né? A promessa que se fez realidade. João trata Jesus como essa promessa, né? A palavra que está nascendo, que está vivificando, que está libertando, que está restaurando, ela está se tornando realidade através de Jesus. E também, no livro de João, a gente começa a ver Jesus, né, mostrando o seu ministério de uma maneira mais ampla. Quando a gente vai ler os três primeiros evangelhos, a gente vê ali a história de Jesus, o nascimento de Jesus, os milagres que ele realizou, as parábolas que ele contou, a obra dele de uma maneira bem similar nos três evangelhos. Já no livro de João, a gente vê Jesus falando de si mesmo, se mostrando de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais real, né? E nos três evangelhos anteriores, ele fala muito em parábolas. Mas em João, a gente vê Jesus se mostrando verdadeiramente o que ele é, né? O Filho de Deus, o que ele é, a verdade, o que ele faz, o que ele veio fazer, libertar o povo, né? Então, assim, nos capítulos 6, capítulo 7, capítulo 8, a gente vai ver Jesus se mostrar na sua totalidade.
Jesus, então, ele começa a falar de si mesmo, né? Eu sou o pão da vida, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a libertação. Então, ele vai falar claramente o que ele veio fazer. Antes, ele falava mais por parábolas. Ele sabia que muitos dos que andavam com ele não iam entender, por isso que ele usava parábolas. Mas também ele sabia que ele conhecia verdadeiramente o coração de quem realmente acreditava nele. E aqueles que realmente acreditavam nele, quando ouviam as parábolas, entendiam. Por isso que ele usava parábolas. Ali no capítulo 6, mais no finalzinho do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele começa a clarear a mente de todos que estão ouvindo ele, né? Ele começa a falar com mais clareza o que ele é, o que ele veio fazer, qual é a obra dele, quem é o pai dele, né? E ele começa a dar os caminhos para se chegar a Deus. Só que, né, a gente sabe que muitos não aceitavam e não aceitariam, né, que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus, ele vem com essa proposta diferente, né? Ele se mostra verdadeiramente quem ele é. E diferente da proposta religiosa que tinha naquela época, né? Ele começa a falar sobre a verdade, sobre o que é a libertação, sobre o que é a restauração, sobre o que ele verdadeiramente veio fazer, né? Veio libertar. Libertar do quê, irmãos? Quando é feita a promessa que nasceria Jesus, os judeus daquela época, eles esperavam um Jesus que viesse libertá-los do jugo ali dos romanos, né? Da perseguição dos romanos, do poder dos romanos. Eram isso que eles esperavam do Filho de Deus, do Messias. E quando Jesus vem na terra, ele vem com uma proposta totalmente diferente, né? Ele chegou ali, ele foi falando com mansidão, ele foi pregando, ele foi restaurando, ele foi libertando, ele foi curando. E quando ele começa a falar de si mesmo, quando ele começa a demonstrar o que ele faria ali, aquilo ali é meio que decepcionou os judeus daquela época, porque eles queriam um líder que os libertasse da opressão romana. Mas Jesus veio para falar de um reino eterno, né, de um reino nos céus. Era esse o reino que Jesus tinha para os filhos dele. Mas, na verdade, os filhos deles queriam um reino terrestre. Eles queriam um reino ali em Jerusalém mesmo, um reino livre do jugo romano. E a proposta de Jesus era totalmente diferente. Era um reino eterno, era um reino com o Pai. Por isso que eles não aceitavam, né? Por causa do poderio, né, dos líderes religiosos daquela época. Aceitar a doutrina de Jesus era a mesma coisa que abrir mão do poder que eles tinham ali perante os judeus, né? Os líderes religiosos, os fariseus. Era mesmo que abrir mão desse poder, né? Então, assim, eles meio que fecharam os olhos para o que Jesus verdadeiramente era. A introdução diz assim: Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Neste estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade. E, por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como uma verdade encarnada de Deus, que está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Alguém pode ler para mim os versículos 33 e o 35 do capítulo 6 de João? Isso. Capítulo 6, versículo 33 e 35. Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Essa era a proposta de Jesus, né? Aí ele começa a se revelar como o pão da vida, né? Mas essa proposta dele é uma proposta espiritual. O que os judeus queriam naquela época era uma libertação da opressão de Roma. Eles queriam uma libertação física, né? E Jesus, ele vem com uma proposta espiritual. A libertação, sim,
mas dos pecados, do jugo, da opressão, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele veio com essa proposta de nos libertar e nos reconciliar novamente a Deus. E o que os romanos queriam, o que os judeus daquela época queriam, era uma libertação do jugo romano, né? Totalmente diferente do que Jesus realmente veio fazer. Né? Ele se diz como o pão que desceu do céu, né? E para comer deste pão, e se nós comêssemos deste pão, né? Se os judeus comessem deste pão, eles viveriam e teriam a vida eterna, né? Só que eles não compreendiam a mensagem que Jesus falava, né? Eles não compreendiam e não aceitavam. No capítulo 7, versículo 16, 28 e 29, vai falar sobre, né, Jesus em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém. Eu vou abrir aqui para os irmãos. Jesus ensina no templo. No versículo 16, está escrito assim, ó. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Lá no versículo 28 diz assim, ó. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. É verdadeiro, o qual vós não o conheceis. Porém, eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Quando Jesus parte para a festa dos tabernáculos, na verdade, os irmãos dele falam para ele ir para a festa dos tabernáculos, né? Para que ele ali realizasse milagres, né? Para ele se mostrar aos judeus. Porque, na verdade, nem mesmo os irmãos de Jesus, quando eu falo os irmãos filhos de Maria e de José, nem mesmo esses irmãos, eles criam, eles aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles vêm ali com a proposta para Jesus ir para Jerusalém, ir para a festa dos tabernáculos e fazer manifestações de milagres, né? E falar abertamente que ele era o Filho de Deus. Eles queriam provocar a reação dos judeus à presença de Jesus. Mas Jesus, ele decide ir, né? Mas ele decide ir ali meio que assim... Meio que caladinho, né? Ele não faz aquela provocação, aquele tumulto todo. Ele vai quietinho, caladinho na dele. E ele chega lá na festa dos tabernáculos. E ele, em determinada altura da festa, ele realmente começa a fazer milagres, né? Ele começa a fazer curas, mas ali também, durante essa festa, ele fala abertamente quem ele é, o Filho de Deus, né? E ele fala que ele está trazendo a doutrina do Pai, né? Do Pai, de Deus. Ele fala abertamente, claramente, que ele é o pão da vida, né? Que ele é a verdade, que ele é o caminho. A essa altura, ele começa a falar isso, ele começa a se mostrar verdadeiramente o que ele é, o que ele veio fazer como Filho de Deus, como aquele que veio para libertar, porque também já está chegando a sua hora. Não era a hora de Jesus ainda, mas já está, os acontecimentos já começam a preceder a morte de Jesus. Então, assim, em João, ele verdadeiramente começa a se mostrar ali, clarear a mente dos judeus, clarear a mente daqueles que o ouvem. Ele começa a dar todos os sinais, ele começa a falar abertamente que ele é, sim, o Filho de Deus e que ele veio, sim, para libertar. Mas que ele veio também para pregar um reino totalmente diferente do reino que os judeus esperavam, né? Dos que os judeus o buscavam. Ele veio para falar de um reino dos céus. Ele veio para mostrar, né, o caminho da libertação, o caminho da restauração. E não era aquela libertação do jugo dos romanos, mas era uma libertação totalmente diferente. Era uma libertação do jugo que era imposto sobre os ombros dos judeus, era uma libertação do pecado. Era uma libertação daquela visão pequena que eles tinham, né?
Que Jesus veio para dar uma libertação, uma visão ampla. Jesus veio para restaurar. Jesus veio para mostrar o caminho que levava a Deus. Ele era o caminho. Então, ele veio se mostrar aos judeus como o caminho, o único caminho que realmente chegaria a Deus. Então, ali naquela festa dos tabernáculos, ele começa a falar claramente que ele era o caminho, que ele era o pão vivo, que ele era a restauração, que ele era a redenção que nos levaria ao Pai, né? Que nos levaria novamente ao Pai, né? Então, assim, a gente vê, né, ali no capítulo 7, que os próprios irmãos de Jesus não acreditam que ele era o Filho de Deus. E a gente vê também ele se mostrando, ele dando todos os sinais, ele falando abertamente que ele era o Filho de Deus. Antes, ali nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos, ele não fala tão claramente, né, que ele era o Filho de Deus. A essa altura, do final do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele já está falando claramente que ele é o Filho de Deus, que ele é o Verbo vivo, que encarnou e que ele veio restaurar e libertar. Mas ele traz uma libertação diferente da libertação que os judeus buscavam. Vivendo na verdade, é o tópico 3, do 2. Ele vem ali, ele se mostra como essa verdade, né? Ele é a verdade. Então, ele quer que as pessoas passem a viver nessa verdade, porque é vivendo nessa verdade que elas seriam conduzidas ao Pai, que elas seriam restituídas ao Pai, né? Uma vez que o pecado, entrado no mundo através de Adão e Eva, teria destituído o homem ali, né, daquele convívio com Deus. Então, quando Jesus vem, ele vem com essa proposta de restituir novamente o homem ao seio do Pai, ao coração do Pai. Naquela época, todos nós sabemos que quem tinha acesso, né, quem supostamente tinha acesso a Deus, eram quem? Eram os líderes religiosos, né? Eles eram os representantes de Deus naquela época. Não era todo o povo que tinha acesso a Deus, né? Não era qualquer um que tinha o direito de ir até Deus. Então, assim, quem supostamente teria esse acesso ao Pai eram os líderes religiosos. E quando Jesus vem, ele vem com essa proposta de nos libertar, de ser o caminho que verdadeiramente nos levaria ao Pai, né? Levaria os judeus ao Pai. Então, assim, ele vem, e quando ele fala isso, que ele é o caminho, que ele é o único caminho, ele está literalmente afrontando os líderes religiosos, está afrontando os fariseus. E por esse motivo, e por causa do que Jesus fazia, Jesus era aquele que ele libertava, ele curava nos sábados. Então, de certa maneira, Jesus, ele meio que passava por cima de algumas das leis de Moisés, né? Porque uma das leis de Moisés dizia que não podia trabalhar no sábado. E curar para eles, para os líderes religiosos, era uma espécie de trabalho. Então, assim, ele veio verdadeiramente para afrontar, mas verdadeiramente, na verdade, os líderes religiosos viam como uma afronta, né? Mas ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E nessa altura, do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, a multidão que seguia Jesus era muito grande, né? Os discípulos que supostamente ele tinha eram um número muito grande, não era apenas aqueles 12. Muitas pessoas seguiam Jesus e se diziam discípulos dele. Mas nessa altura, quando ele fala que ele é o Filho de Deus, que ele é o pão vivo que desceu do céu, muitos dos discípulos ali não criam, né? Muitos criam que ele era sim o Cristo, mas boa parte não acreditava que ele era o Messias. Via Jesus apenas como um profeta, né? Um profeta de Deus. Não o via como Cristo, como o Filho de Deus. No finalzinho do capítulo 7, no finalzinho do capítulo 6, Jesus ele se apresenta como o pão da vida. E ele fala claramente, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui no capítulo 6, ele fala claramente que ele é o pão da vida, né? Durante a festa dos tabernáculos, ele se apresenta como o Filho de Deus, como aquele que iria libertar o povo da escravidão do pecado, né? Não do jugo romano, mas sim da escravidão do pecado. E ele fala, né, diretamente ao povo, que a doutrina dele não era dele, vinha de Deus, né? Que a doutrina vinha de Deus.
Tópico 2. Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Aqui no tópico 2, a gente vai ver uma passagem acontecendo, né? Segundo a lei de Moisés, uma mulher pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Mas na súmula da lei dizia que a mulher sendo pega em adultério, ela deveria ser apedrejada, e quem deveria iniciar o apedrejamento era quem testemunhasse o ato em si. Né? As testemunhas deveriam apedrejar aquela mulher. E, nesse ato, a pessoa que seria pega junto com ela em adultério deveria estar ali presente. Porém, quando os fariseus e os escribas levam aquela mulher pega em adultério perante Jesus, eles não levam as testemunhas ou a testemunha, e eles não levam o parceiro. Né? Eles levam somente a mulher. Né? Mas Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Né? A palavra diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, ele sabia que quando os fariseus e os escribas estavam apresentando aquela mulher diante dele, ele sabia que aquilo ali era uma cilada. Na verdade, eles não queriam que Jesus cumprisse a lei. Eles queriam fazer uma pegadinha diante de Jesus. Eles queriam ver se Jesus ia, né, abrir mão dessa lei, assim como Jesus abriu a mão da lei quando curou no sábado. Eles queriam ver se Jesus ia fazer a mesma coisa. Né? Então, Jesus, conhecendo o coração humano, o ódio que havia no coração daqueles homens, né, a tentativa de criar uma situação em que deixasse Jesus mal visto aos olhos dos judeus, eles levam aquela mulher, somente a mulher. Eles não levam o parceiro e eles não levam a testemunha. Né? Segundo a lei, imediatamente a mulher já deveria ter sido apedrejada, né? Quando a testemunha tivesse visto o ato. Né? Quando as testemunhas tivessem presenciado o ato do adultério, imediatamente ela já deveria ter sido apedrejada. Mas diante daquela situação, diante de fazer com que Jesus fosse mal vista e criar uma situação em que Jesus fosse levado e condenado, eles levam aquela mulher. Porque eles queriam ver Jesus, a ação de Jesus. Né? E quando Jesus fala assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, o que aconteceu? Ninguém teve coragem. Ninguém teve coragem. Porque a consciência humana, ali naquele momento, mostrou para cada um deles que eles não eram santos. Né? Que todos ali tinham pecado. Né? Todos ali tinham pecado. Aquela mulher não era a primeira pecadora. Né? Ela não era a primeira pecadora. Né? Então, assim, Jesus, ele mostrou ali diante de todo mundo que todos nós erramos, que todos nós cometemos pecados. Ele, cada um, diante da sua própria consciência, reconheceu e saiu de fininho. Os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher apanhada em adultério e perguntaram-lhe se não devia ser castigada com a pena imposta pela lei de Moisés. Era uma tentativa de envolver o Senhor num dilema. Se ordenasse que a mulher fosse liberta, estaria contradizendo a si mesmo, pois havia declarado que não tinha vindo para destruir a lei, mas cumpri-la. Se dissesse que a mulher fosse apedrejada, de acordo com a lei, estaria se contradizendo pelo fato de haver declarado que não tinha vindo para julgar os pecadores, mas salvá-los. Nosso Senhor transfere o caso para o tribunal da consciência, onde seus inquisidores descobrem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Todos nós pecamos, todos eles pecaram. Né? E assim, Jesus deixa claramente ali naquela passagem, né? Que todos ali eram pecadores, não só aquela mulher. Então, todos ali saem de fininho, porque eles percebem, né, que a armadilha não havia dado certo. Eles percebem que não conseguiam atingir o objetivo deles, então eles começam a sair de fininho. Jesus, a verdade que liberta. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade.
obstruir a verdade de Jesus. Era verdade, esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim o único caminho, né? Os escribas e fariseus, eles tinham uma resistência muito grande em aceitar Jesus como filho de Deus, né? Como ali como a profecia que estava se realizando. Justamente porque Jesus veio com uma proposta totalmente diferente, né, do que eles esperavam na época. E também porque aceitar Jesus era meio que perder um pouco do poder que eles tinham, né? Jesus estava se mostrando ali como um libertador, né? Mas o libertador ali da mente, da visão que os judeus tinham. Não aquele libertador que veio para libertar o povo, que veio para criar uma revolução, para destituir os romanos do poder. Ele trazia uma libertação totalmente diferente. Fazer com que cada judeu conseguisse enxergar verdadeiramente o caminho que os levaria a Deus, né? Conseguisse enxergar que qualquer pessoa daquela época que se ajoelhasse, que clamasse, que buscasse por aquele Deus, poderia ter acesso a ele. Segundo os escribas e os fariseus, somente quem teria direito a esse acesso a Deus eram eles, né? Eles eram pessoas muito ricas em poder e muito ricas em aquisição financeira, porque eles utilizavam daquela ignorância que o povo judeu tinha, né? Ignorância essa que eu falo de não ter uma comunhão, de não ter um acesso livre a Deus. E Jesus, ele vem com essa proposta de abrir o olho do cativo, de libertar o cativo, né? Mas libertar de quê? Daquela opressão, daquele jugo, né? De tudo aquilo que afastava o povo judeu de Deus, né? Ele veio para mostrar que qualquer um teria acesso àquele Deus, desde que aceitasse e reconhecesse Jesus como o único caminho, né? Os fariseus, os escribas, os líderes religiosos já não eram mais do caminho. Por isso que eles não aceitavam Jesus, porque eles não eram mais o caminho. Quem era o caminho era Jesus. E se os judeus reconhecessem, aceitassem, acreditassem nisso, os escribas e fariseus perderiam o poder que eles tinham. Por isso que eles não aceitavam, não acreditavam e não reconheciam que Jesus era aquele caminho. Por mais que ali, no íntimo, parecesse assim uma clareza de que Jesus era o Filho de Deus, eles não aceitavam. Porque aceitar Jesus como Filho de Deus era perder o poder que eles tinham sobre o povo judeu, né? Para eles era mais interessante que o povo judeu permanecesse sobre aquele jugo, né, do que ser libertos. Porque verdadeiramente sendo libertos, eles perderiam o poder que eles tinham sobre o povo judeu, né? Então, assim, Jesus, ele é a verdade. Ele é a verdade revelada. Ele veio e mostrou que verdadeiramente ele era aquela verdade, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Muitos criam que ele era o Cristo, mas muitos também não acreditavam, porque eles esperavam o Messias de uma maneira totalmente diferente, um Messias totalmente diferente. Jesus, ele é a verdade que liberta, ele é a verdade que restaura, que transforma, né? Ser liberto, irmãos, não é fácil. Alcançar a libertação não é fácil. Dizer que é verdade, dizer que seria fácil é a mesma coisa que seria um pouco meio utópico dizer que é fácil alcançar a libertação. Nós somos carne, né? Nós somos carne. A carne, ela se agrada de coisas que não agradam ao Espírito. Jesus é Espírito, Jesus é a verdade. Então, assim, são duas realidades totalmente diferentes, né? A nossa carne, ela nos afasta de Deus, ela nos afasta de Jesus todos os dias. Mas o nosso Espírito é aquele que nos dá revelação, né? De que nós precisamos de Jesus, de que nós precisamos ser libertos, de que nós precisamos ser restaurados. Jesus, ele é a verdade que liberta. Ele se mostrou como essa verdade. E alcançar a libertação não é fácil. Não foi fácil naquela época e não é fácil na nossa época e nunca será fácil. Porque para alcançar essa libertação nós precisamos de renúncia, de fazer renúncia. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, viu, irmão? Está todo mundo caladinho aí. Então, assim, para alcançar verdadeiramente a libertação, é preciso que a gente faça renúncias, né? Renunciar ao que é ao pecado, à vida mundana, ao que agrada a nossa carne. Jesus veio com essa proposta, a de libertação, a de restauração, né? É uma proposta totalmente diferente do que eles esperavam.
Mas ele não foi. Ele não é um dos, ele é o único caminho que nos conduz a essa libertação, que nos traz verdadeiramente a essa libertação. Fácil não é, é muito difícil, porque o pecado, ele agrada a carne, né? Ele agrada a carne. O pecado, ele não vem como algo assim monstruoso, ele vem como algo agradável, né? Ele vem como algo agradável, atrativo aos nossos olhos, né? E prazeroso também, né? Ele vem como algo agradável, prazeroso e atrativo aos olhos humanos. Por isso que não é fácil. Nós somos carne. Nós somos carne. Deus, ele é espírito, mas nós somos carne, né? Então, assim, todo o tempo possível que a nossa carne, sim, se a gente não estiver vigiando, é claro que ela vai desejar, é o quê? O pecado. Né? Ela vai desejar o pecado. Jesus, ele vem com uma proposta totalmente diferente. Jesus é a verdade que aclara, que clareia a consciência. Sua verdade é como espada que penetra no âmago de cada pessoa e nada fica escondido. Ele não é uma verdade entre outras. Ele é a verdade que liberta o pecador dos pecadores. A expressão, e conhecereis a verdade, aponta para o momento no qual o Espírito regenera os discípulos, trazendo revelações e a capacidade para tanto. O novo nascimento é uma experiência reveladora, ou seja, uma experiência espiritual que causa impacto no modo como a pessoa entende toda a realidade. Essa experiência produz liberdade da sua natureza pecaminosa para viver uma nova experiência mediante o conhecimento da verdade. Né? É a experiência, né? É a relação, o relacionamento que nós temos com Jesus, que no dia a dia vai trazer a libertação que a gente necessita, né? Porque Ele é o caminho. Quando Ele diz, eu sou a verdade, está de fato afirmando que nele não há erro e nenhum defeito inerente ao homem. Ele viveu neste mundo de pecado e de mentira, sem nunca ter pecado. Jesus falou aos seus discípulos que ele deixaria de ser escravos do pecado quando conhecessem a verdade. Aqueles judeus que o questionavam disseram a Jesus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Jesus foi direto ao dizer que eles eram descendência de Abraão. Mas verdadeiramente eles não eram livres. O fato deles serem descendentes de Abraão não os tornava livres. O que tornava o homem livre e o que torna o homem livre é conhecer a Jesus. É ter esse relacionamento com Jesus. É viver com Jesus. Tem uma passagem, uma vez eu vi uma pregação muito interessante, que falava sobre Jairo e sobre a mulher do fluxo de sangue, né? A pregação falava o seguinte, que a mulher do fluxo de sangue, ela foi lá e tocou em Jesus e alcançou a libertação. E seguiu o caminho dela, né? Jairo foi atrás de Jesus também porque precisava de um milagre. Ela precisava de uma cura e ele precisava de quê? De vida, porque a filha dele estava morrendo. E a diferença dos dois, a pregação falava assim, que a diferença entre os dois é que a mulher do fluxo de sangue teve um momento com Jesus. E Jairo convidou Jesus para entrar dentro da casa dele, né? A cura dela ela alcançou ali no caminho, né? E depois ela prosseguiu. Jairo convidou Jesus para entrar na casa dele. Ele necessitava de uma cura, então ele precisava de algo muito maior. Então ele convida Jesus para entrar na casa. Para a gente ser liberto, para a gente ser restaurado, para os nossos olhos verdadeiramente ser abertos, nós precisamos convidar Jesus que ele entre aqui, que ele transforme aqui, né? A libertação necessita de um convívio. Jesus, ele tem um poder imensurável. O ser humano, ele não pode calcular o tamanho do poder que Jesus tem, né? É incalculável, assim, não cabe na nossa mente o que Jesus pode fazer. Ele pode libertar uma pessoa instantaneamente? Pode, né? Ele libertou ali aquele homem que estava ali o gadareno,
né, libertou dos espíritos mundanos, dos espíritos humanos. Jesus pode libertar? Pode. Do pecado? Pode. Instantaneamente? Pode. Né? Jesus tem poder para isso e muito mais. Mas a libertação verdadeira, aquela que permanece, aquela que regenera, aquela que muda o comportamento do homem, aquela que abre a visão, ela é no cotidiano, ela é na convivência, ela é no buscar Jesus, ela é no consagrar, ela é no jejuar, ela é de buscar um relacionamento verdadeiro com Jesus. É de deixar Ele entrar verdadeiramente, mudar a minha mente, trazer a consciência para mim, que eu fazia antes não agrada a Deus. Né? Que os meus pecados, a minha conduta má, não agrada a Deus, me afasta de Deus. Então, Jesus ele vem para trazer essa consciência ao homem. Né? Que nós precisamos ser resgatados verdadeiramente. Que nós precisamos abrir mão verdadeiramente do pecado que habita nos nossos atos, que habita nas nossas atitudes, que habita na nossa consciência. E essa libertação, essa restauração só vem através de um convívio verdadeiro com Jesus. É todos os dias. É todas as tardes, é todas as noites, é vigiando, orando sem cessar e buscando cotidianamente. Porque o pecado, irmãos, o pecado ele bate na porta todos os dias, todas as manhãs. O inimigo ele tem isso de estar se apresentando, de estar apresentando a nós como uma maneira atrativa. Né? A gente pensa assim, é uma coisinha tão pequena, nem vai dar em nada, mas é uma coisinha pequena que vai crescendo. Né? Se apresenta de uma maneira hoje, amanhã se apresenta de outra, e vai virando uma bola de neve, e vai crescendo, e vai nos enredando, e vai nos afastando de Jesus. E quando a gente pensa que não, já está com não, já está com os 2 pés lá no mundo. E eu tenho certeza que para quem conheceu Jesus, para quem viveu com Jesus, voltar e se afastou, voltar não é fácil. Porque se fosse fácil, as pessoas iam lá, conheciam o mundo, praticavam o pecado e logo voltavam. Mas a gente vê histórias de pessoas aí que foram grandes na obra de Deus, né? Que tiveram um convívio tão extraordinário com Jesus, que conheceu Jesus de uma maneira tão extraordinária, que apostasaram da fé. Né? Que deixaram de crer, que deixaram de seguir, porque o pecado ele vai envolvendo, ele vai se mostrando de uma maneira muito mais atrativa, de uma maneira gostosa, e quando a pessoa vê, ela não consegue mais sair, ela não consegue mais retornar. Então, para isso acontecer, ela precisa verdadeiramente abrir o coração e reconhecer que somente em Jesus, né? Somente através de Jesus é que a gente consegue se manter firme, se manter de pé. É como se fosse como se fosse um casamento. Na verdade, é um casamento. Quando a gente casa aqui na Terra, homem e mulher, nos primeiros 2 anos, comparado com os, seus 30 anos de casado, seus 40 anos de casado, seus 45 anos de casado, que tem muita gente que chega a isso, ou até mais, é totalmente diferente o conhecimento. Né? Do primeiro ano, do segundo ano. No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é ali que você vai começando a conhecer. É um conhecimento mais raso. Quando você vai obtendo ali mais uns anos para frente, seus 20 anos, seus 30 anos, é um conhecimento mais profundo. Né? Você pode-se dizer que você conhece profundamente o seu parceiro. Né? É assim um relacionamento com Jesus. É vivendo a cada dia, é buscando novas experiências a cada dia, é se entregando a cada dia. Né, que você vai você vai conhecer esse Jesus, né, que você vai tomar posse de todas as libertações, de todas as bênçãos, de todas as restaurações que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Né? Então, assim, só Jesus Ele traz essa libertação que a gente precisa. Só Jesus que Ele vai trazer verdadeiramente, vai restaurar verdadeiramente, e para a gente alcançar verdadeiramente essa libertação, é só tendo intimidade com Ele. Né? É só se entregando verdadeiramente, porque alcançar a libertação não é fácil. Né? Não é fácil. Nós somos 4 irmãos lá em casa. Né? Na verdade, ele é meu primo, mas foi criado como nosso irmão, é nosso irmão. O meu segundo irmão, ele teve uma época aí que ele se envolveu com drogas. Né? Foi um momento muito difícil, meus pais eram separados, a gente estava morando aqui, meu pai lá no Pará, meu pai continua lá até hoje. E era minha mãe e nós, né, os 4 dentro de casa.
e ele se envolveu com drogas. E foi um período complicado. E foi, assim, um período longo, né? E a minha mãe, ela congregava na videira nessa época. E ela fez um propósito com Deus, né? Pela libertação dele. Mas, vocês pensam que foi assim? Não foi. Foi um período de 5 anos. Ela levantava, durante esses 5 anos, ela levantou todos os dias, de domingo a domingo, às 4 horas da manhã. E ela ia das 4 horas da manhã até às 6 horas da manhã, orando por ele. Ela jejuava. Eu lembro que ela pegava óleo ungido, ela chegava em casa e ela passava nos lençóis do meu irmão. Ela ia lá e passava nas roupas dele. Ela orava, ela clamava. E foram momentos muito difíceis, que até mesmo nós, irmãos, falávamos que ele tinha que sair de casa. Porque foi um momento muito complicado. A gente sabe que quando a pessoa ela se envolve com droga, ela pega o que ela não é dela, ela rouba, ela vende itens de casa. Ele nunca chegou a vender nada lá da nossa casa, mas ele pegava dinheiro escondido. E foi um momento muito difícil, mas foi um momento que ela não desistiu dele. E foram 5 anos ela passando por esse processo de domingo a domingo, das 4 às 6 horas da manhã. Mas Deus olhou para aquela situação, né? Deus olhou para aquela situação. Eu lembro que um colega dele, que minha mãe não queria nem ver. Minha mãe não queria nem ver aquele colega. Mas foi através daquele colega que Deus entrou na vida do meu irmão. Porque Deus tinha libertado primeiro aquele colega dele. E aquele colega chamou ele para o encontro que a videira faz, né? Quando a minha mãe viu aquele colega, parecia que ela queria ver o capeta na frente, mas não queria ver ele. Mas ele chegou ali, Deus foi um instrumento. E ele falou para ela, não, dona Flor, fala para ele lá em casa. Fala para ele lá em casa. Aí minha mãe falou para ele lá, né? Aí ele foi. Aí ele chegou em casa e falou assim, mãe, a senhora paga o encontro para mim? Aí minha mãe falou assim, você vai? E ele disse, paga, vou pagar. E ela pagou o encontro e ele foi, ficou no encontro da videira por 3 dias e ele voltou totalmente diferente, né? Ali ele teve um encontro com a pessoa de Jesus, porque ele voltou totalmente diferente, irmãos. E ele começou a frequentar a igreja e Deus foi fazendo a obra. Jesus foi fazendo a obra, foi transformando, foi restaurando. Eu lembro que ele chegou até a fazer o curso de pastor. Hoje ele não está aqui no Brasil. Ele chegou a fazer o curso de pastor. Ele casou, tem um filho e tem uma vida totalmente diferente da vida que ele levava naquela época. Mas não foi um processo, sim, de estalar de dedos. A libertação, a verdadeira libertação, ela não é assim, né? É um processo de conhecimento, de transformação, de entrega. Eu e você, nós precisamos entregar todo o nosso ser, coração, mente e atitude, todos os dias na presença de Jesus. Porque todos os dias o pecado vem de uma maneira atrativa. Todos os dias o pecado bate na minha e na tua porta, com certeza. Eu acho que sempre vai haver, o inimigo sempre vai colocar situações nas nossas vidas que vai nos atrair, né, para o mundo. Mas todos os dias, se nós apresentarmos a nossa mente, o nosso coração na presença de Jesus e buscarmos verdadeiramente Jesus, essa libertação ela vem, né? Nós conseguimos dizer não para as investidas de Satanás. Muitos, eles conhecem a verdade de maneiras diferentes. Nós sabemos, nós cristãos, nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós sabemos que a única verdade que tem é Jesus. Que o único caminho que tem é Jesus. Mas tem muitos aí fora que ainda não, né? Tem muitos aí que acham que, né, que vem da filosofia, né, que vão alcançar a liberdade na filosofia, enfim, e outras coisas, né? Mas nós sabemos que a única verdade que verdadeiramente liberta, ela vem de Jesus. Que Ele é o único caminho que verdadeiramente liberta. É Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, irmãos, pode ficar à vontade. Eu queria trazer para os irmãos 2 histórias de libertação, né, que tem dentro da palavra de Deus. Uma de libertação verdadeira e uma de suposta libertação. Essas 2 histórias, uma está no capítulo 4, né? Que traz ali o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, né? Esse encontro de Jesus com essa mulher se dá ao meio-dia, à luz do dia,
né? E Jesus chega ali perante ela e faz um confronto com ela sobre a história dela, sobre o que ela está vivendo. E a outra história é sobre Nicodemos, né? Outro encontro com Jesus. Mas esse encontro se dá na calada da noite, na surdina, né? Ele tinha medo do que as pessoas falariam. Então, ele vai escondido ao encontro de Jesus. São dois encontros totalmente diferentes. São duas histórias totalmente diferentes. Uma mulher pecadora. A Bíblia não fala claramente, mas dá a entender que ela era uma prostituta, porque ela já tinha tido 5 homens, né? Fala que ela tinha tido 5 maridos. Então, assim, a Bíblia não fala claramente que ela era uma prostituta, mas a gente, quando lê, entende que ela era uma prostituta. Então, assim, o primeiro encontro com uma samaritana, pecadora, prostituta. O segundo encontro com um líder religioso que supostamente conhecia a verdade, né? Então, assim, Nicodemos fica maravilhado com Jesus, com o que ele fala. E a mulher fica impactada, né? Mas a diferença entre eles dois é que para um houve uma libertação. Para um, a mente abriu. Um deles dois reconheceu que Jesus verdadeiramente era o caminho. Verdadeiramente era a libertação. Para ela, houve essa libertação verdadeira. Os olhos dela foram abertos. A partir do momento em que ela abriu o coração, que Jesus vai falando para ela ali, com certeza a Bíblia não fala, irmãos, mas quando a gente sente, quando o Espírito Santo revela e a gente sente que o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos, há uma comoção espiritual. Com certeza para ela deve ter tido aquela comoção, ela deve ter caído em lágrimas, porque ela teve um encontro verdadeiro com aquele Jesus. Ela se sentiu amada por aquele Jesus, né? Ela percebeu assim, nossa, eu sou tão pecadora e mesmo assim esse Jesus está aqui comigo. E o que ela faz? Qual é a atitude dela? Ela sai e ela começa a proclamar e busca outras pessoas para irem conhecer aquele Jesus. Porque ela sabia que ele poderia dar muito mais para as outras pessoas. E aquele judeu não. Ele sai dali, ele conversa com Jesus, ele fica o maior tempão ali falando com Jesus, mas a Bíblia não fala mais nada depois, né? Então, supostamente, a gente não sabe, ele não alcançou aquela libertação verdadeira, né? Ele conheceu Jesus, assim como ela conheceu Jesus. Mas ele não deixou que aquele Jesus entrasse ali dentro do coração dele, dentro da mente dele e mudasse as atitudes dele. Ele não deixou Jesus mudar a atitude dele. Ele não deixou Jesus mudar o coração dele. A diferença foi essa. Ela deixou. Ela deixou verdadeiramente Jesus mudar a história dela. Então, não basta apenas a gente conhecer Jesus. Não basta apenas a gente vir aqui e aceitar a mão, e levantar a mão e aceitar Jesus. Porque, na verdade, é Jesus que nos aceita, não somos nós que o aceitamos. É preciso, verdadeiramente, eu e você, deixar que Jesus mude a nossa história. Que Jesus nos clareie a mente. Que Jesus mostre que o caminho que a gente está levando é um caminho que conduz à perdição, né? Então é preciso que eu e você permita que esse Jesus nos liberte verdadeiramente, que Ele transforme as nossas ações verdadeiramente, que Ele mude a minha e a tua história verdadeiramente. Fácil não é, irmãos, fácil não é. Nunca foi e nunca vai ser, né? Mas Jesus também não veio trazer um evangelho de oba-oba. Ele não veio para trazer facilidade. A palavra fala que o caminho é estreito, a porta é estreita. Nem todos que falarem, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz a tua obra, nem todos ouvirão, né? Vinde a mim, amados de meu Pai. Muitos ouvirão, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Né? Fácil? Não é. Nunca foi e nunca será. Mas, deixa eu te contar um segredo. Nós temos 2 facilidades muito grandes para chegar a esse Deus. Jesus, a pessoa de Jesus e o Espírito Santo. Está difícil? Vai orar. A tentação se apresentou, Senhor, entra na minha mente e me fortalece. Espírito Santo me ajuda a permanecer de pé. Né? O Espírito Santo está aí para nos auxiliar. Jesus foi para o Pai, mas deixou o Espírito do Consolador. Deixou o Espírito que clareia a nossa mente e nos mostra, não, por esse caminho não, porque vai dar ruim. Por esse caminho não, que vai ser, né? Então, assim, nós temos
o Espírito Santo, e nós temos Jesus todos os dias para clamar e buscar e pedir que Ele nos fortaleça e pedir que Ele nos afaste da aparência do mal. Porque somente Ele, somente Jesus é que tem o poder para nos libertar, para nos restaurar e para nos transformar. Não adianta a gente achar que consegue sozinho, porque não consegue. Tem gente que fica assim, eu não vou congregar não. Em casa mesmo eu vou lá na internet, eu ouço uma palavra, eu vou lá liga a televisão, né? Tem aqueles canais bíblicos. Mas a comunhão, ela traz uma vivência maior com Jesus. Ela traz experiências maior com Jesus. Ela fortalece muito mais. Permanecer em casa, buscar na internet ou buscar na televisão é totalmente diferente do que estar ali no cotidiano vivendo com Jesus. Está ali buscando todos os dias. Está lendo, está ouvindo a palavra dentro da casa do Senhor. Está se entregando. Por mais que seja difícil, né, a gente congregar, porque a gente é falho, a gente vem e fica observando, né, os erros das pessoas. Por mais que seja difícil, a gente deve permanecer firme nesse propósito. Porque é aqui que a gente restaura, é aqui que a gente transforma, é aqui que a gente alcança a libertação. Eu tinha um primo, ele faleceu na pandemia. Ele era alcoólatra. Por muitos anos, irmãos, ele ia para a igreja bêbado. Bêbado. A esposa dele era da adventista, do 7º dia. Ela convidava, ele ia, mas ele ia bêbado. Né? E a gente achava que ele nunca ia ser liberto por causa disso, porque ele ia bêbado. Mas foi indo, né? Ele não ia assim, direto, mas ele ia. E ele ia bêbado. Mas o que ele ouvia ali na casa de Deus permaneceu na mente dele. Permaneceu dentro do coração dele. Tanto que um dia ele levantou a mão e aceitou. Né? Por mais assim que a gente achava que nunca ia ser pelo fato dele ir bêbado, Jesus fez a obra. Transformou ele totalmente, libertou ele totalmente. Ele morreu na pandemia, mas ele morreu salvo. Né? Porque ele deu lugar. Por mais assim que a situação em que ele ia era uma situação totalmente contraditória, né? Mas Jesus transformou e libertou. Porque Jesus abre caminhos que a mente do homem não entende. Né? Jesus abre caminhos que a mente do homem não entende e não aceita. Para mim, ele nunca seria liberto. Mas Jesus foi lá e fez uma obra completa. Uma obra completa de libertação e restauração na vida dele. Porque ele era um marido que não era presente. Não ajudava a esposa, ele não era um bom pai. Mas quando Deus entrou na vida dele, quando Jesus entrou na vida dele verdadeiramente e trouxe a libertação, ele mudou. O caráter dele mudou. Ele mudou como marido, ele mudou como pai. Ele aceitou Jesus ali em Brasília. A esposa tinha ficado no Pará. Ele mandou buscar a esposa, os filhos, e viveu uma vida totalmente diferente do que ele tinha lá. Na época em que ele era alcoólatra. Ele passou a testificar daquele Jesus. Ele foi prova viva que Jesus liberta verdadeiramente. Que Jesus restaura verdadeiramente. Mas para isso é preciso que a gente abra o coração e a mente. E que a gente se entregue todos os dias. Né? Eu vou parando por aqui. E desde já eu agradeço. Não é fácil. A gente fica inseguro. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande porque é a palavra de Deus. Então, assim, desde já eu peço perdão por algumas falhas, mas não é fácil, irmão. Buscar o entendimento, você ler a palavra e pedir assim a Deus uma clareza, porque muitas vezes a gente fica assim, né? Mas será que é isso mesmo? Será que eu estou entendendo direito? Né? Não é fácil, foi uma semana um pouquinho difícil. Eu li várias vezes a revista, busquei na palavra, busquei em outros livros, né? Peguei até um livro de seminário, que meu esposo tinha feito, falava um pouco sobre o livro de João e fui dar uma estudada, né? O que eu consegui entender da revista é o que eu estou passando para os irmãos. E o que eu deixo para os irmãos? Somente Jesus. Somente Jesus. Eu não tenho mais nada para oferecer, somente Jesus. Quer libertação? Jesus. Quer restauração? Jesus. Quer força para vencer o pecado? Jesus. Quer permanecer fiel? Jesus. Ele mesmo falou que ele é o único caminho. Então, é somente Jesus que eu deixo para a igreja. E eu agradeço a oportunidade.